Sejam bem-vindos ao canal Amal Shriners. Olá, meu nome é Paulo Bacos e sou um Shriner. Nesse vídeo de lançamento, realizamos uma entrevista com nosso nobre irmão, Alexandre Barros, que é presidente do Shriners Club International do estado de São Paulo. Nesta oportunidade, o nobre irmão Alexandre nos esclarece e nos dá detalhes do que é Shriners e como surgiu esta ordem paramaçônica. Espero que essa entrevista possa ser de grande valia e de esclarecimento para vocês. Fiquem com as imagens. Salam aleikum. Olá, amigos. Hoje o canal Amal Shriners está aqui para fazer uma entrevista com o presidente do Shriners Club International do estado de São Paulo, o nosso nobre irmão Alexandre Barros. Alexandre, bem-vindo ao canal. Obrigado. Uhum. Eu agradeço a sua presença para fazer alguns esclarecimentos para nós do que é Shriners, né? Então, nós vamos te fazer algumas perguntas para ajudar a esse público que nos assiste a entender o que é Shriners. Ótimo. Então, a primeira pergunta seria, o que é Shriners, meu irmão? Antes de entender e contar a história dos Shriners, é importante saber a questão de pronúncia correta, o significado da palavra e a etimologia e tudo mais. Mesmo porque o nome Shriners não é muito comum na língua portuguesa, né? Mas Shriners, ou a palavra mesmo diz Shriners, né? Então mas se escreve com SH, R-I-N-E, e ela tem o significado de santuário, né? Ela vem da língua inglesa e significa santuário. E Shriner é aquele que frequenta o santuário, né? Mas não nasceu assim, né? Ele nasceu um tempo atrás como a antiga ordem iniciática dos nobres do santuário místico. Mas só que era um nome gigantesco, então não dava a pronúncia correta e a gente resolveu usar só simplesmente Shriners. E eles são reconhecidos, os Shriners, mundialmente por dois fatores. Primeiro, pelo fez, que é esse chapéu marroquino aqui. E Fez em função da homenagem da cidade de Fez, em Marrocos, que se utiliza bastante esse chapéu. E também pelo lema que norteia os Shriners, que é Hubor et Furor, né? Força e fúria. Tudo que você faz na sua vida, você tem que ter disposição, energia, garra e vitalidade para poder fazer. Ainda mais quando você faz para beneficiar os outros. O significado que você tem, que você consegue ver aqui, tanto no seu Fez quanto no meu, é o nome do templo. Aqui no meu caso, a gente vai falar mais lá para frente, mas o nome do templo, né? E esse símbolo que nós temos aqui tem um significado muito marcante, né? É uma cimitarra sobre uma esfinge e duas garras de tigre e uma estrela de 5 pontas. Qual é o significado, Paulo? O significado é o seguinte: a cimitarra é a linha dorsal, são os membros da ordem, né? São todos os Shriners espalhados pelo mundo, né? É o que transforma isso em força, né? A esfinge, no centro do símbolo, representa o corpo diretivo, são aqueles que gestionam a nossa ordem. As garras de tigre significa filantropia, né? Aquilo que a gente mais usa dentro dos Shriners, que são os 22 hospitais e tudo mais. E a estrela de 5 pontas são as crianças, representam as crianças dos 5 continentes espalhados pelo mundo inteiro que são atendidos pelos hospitais Shriners. Entendeu? Claro. Então, não sei se eu te expliquei isso. Não, ficou claro. E como que começou o Shriners, a história do Shriners? Como que é? Aí é contar uma história de 146 anos em poucas palavras. Mas a gente vai tentar.
Né? Começou lá nos Estados Unidos em 1870 com 2 americanos que estavam insatisfeitos como que estava sendo levado a vida maçônica deles. Eles eram de altos graus filosóficos, né? E um era médico, Walter Fleming, e um outro era ator, um ator extremamente conhecido e famoso na época, que era o William Bill Florence. Em 1870, ou um pouco antes disso, o Bill Florence foi fazer uma grande turnê pela Europa, porque não existia cinema, não existia televisão naquela ocasião, e era somente pelo teatro que as pessoas eram conhecidas, né? E o Bill Florence foi fazer uma viagem, uma turnê pela Europa. E na França, ele teve a oportunidade de participar de um jantar de recepção feito pelo embaixador de Marrocos, na França, com um tema árabe. E ele ficou encantado com aquilo que ele viu. Ele achou interessantíssimo e tal, e trouxe isso junto com ele na sua bagagem. Okay. Né? Chegando aqui, ele falou para o Walter Fleming: Walter Fleming, eu descobri uma possibilidade de a gente fazer alguma coisa diferente, com um tema diferenciado também e tal. E desse momento em diante, até dia 26 de setembro de 1872, que foi a primeira reunião do Mecca Temple, né? Mecca, que é o primeiro templo, Shriners Temple, dos Estados Unidos, foram 2 anos aí de trabalho para manipulando as informações, fazendo os rituais, fazendo as vestes, e chegaram a esse formato. Okay. O fez, né? E toda essa simbologia também. Isso posto, em 1872, eles fundaram já com 13 membros, né? Na ordem. O primeiro templo, que era o Meca. O segundo templo veio 8 anos depois, que era o Damascus Templo. Mas antes disso, foi um processo difícil, porque visitavam as lojas, mostravam seus objetivos e tal. Como todo bom maçom, tem que trabalhar a favor do tempo e não contra o tempo. E aí veio a grande primeira aprovação, né, dos Shriners. Em 1898, teve uma epidemia de febre amarela no sul dos Estados Unidos. Assim, devastou e matou milhares de pessoas. E houve um engajamento das lojas até então existentes, não da maçonaria, mas os templos dos Shriners, para trabalhar em cima da erradicação da febre amarela no sul dos Estados Unidos. Essa foi a grande primeira aprovação. Foram 9 anos de trabalho e conseguiram o resultado atingido, a erradicação da febre amarela. Depois disso, há 50 anos passados, em 1920, é lançado a pedra fundamental para a construção do primeiro hospital Shriners, para atendimento às crianças, no caso da Louisiana, era em função da poliomielite. Na época era um problema grave que existia, que levava muita perda de qualidade de vida para as crianças. Para você ter uma ideia, mais ou menos, criança que nascia com pólio, ou ela tinha que se contentar com a vida sendo suportada pelos pais ou parentes, ou então cuidadores, ou então eles eram obrigados a amputar os membros para usar próteses. Então o Shriners nasceu daí, dessa necessidade. Né? E passados esse tempo, hoje nós temos 22 hospitais e estamos passando para o 23º agora em Pasadena, na Califórnia, que vai ser inaugurado agora em 2017. Esse é o mais novo de todos os hospitais. Perfeito. E, nobre irmão Alexandre, e no Brasil, como que Shriner chegou no Brasil? Chegou em 2009 pelo nobre irmão Marcus Hans.
O Marcus Hans, ele é membro, ele era grande secretário de assuntos externos da grande loja do estado grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul. E ele manteve contato com alguns dirigentes do Shriners International na época em Los Angeles, a partir de uma visita que ele foi feito lá, ficou encantado e trouxe a ideia para o Brasil. Logo na sequência, em novembro do mesmo ano, em 2009, teve a primeira iniciação lá em Porto Alegre. E nessa ocasião, nós fomos uma delegação de 22 irmãos aqui de São Paulo, entre irmãos da GLESP, do GOP e do GOB, mostrando que nessa ocasião que existe congregação entre as potências e não segregação entre as potências. E lá chegando, nós fomos apoiados pelos irmãos do Uruguai, os nobres do Uruguai, porque já existia um clube local atuante no Uruguai, não templo, mas um clube atuante. E em 2009 para cá, o que teve de novidade é que o clube de Rio Grande do Sul e de Cuiabá se fundiram e criaram o primeiro templo da América Latina, que se chama Hikmat. Então, o que eles usam aqui em cima, ao invés de Amal ou de Almas, é o Hikmat, que é o nome do templo deles, e que tem sede em Cuiabá. Mas chegou em 2009, não sei se eu respondi a sua pergunta, em 2009, na mão de Marcus Hans, que era o grande secretário de assuntos externos, né, de relações exteriores da grande loja maçônica do estado do Rio Grande do Sul. E quais são as responsabilidades de um Shriner? Bom, o Shriner ele tem muita influência da maçonaria americana. E a maçonaria americana, ela tem uma coisa interessante. Ela não tem obrigação de presença em loja, né? Porque, veja bem, na Blue Lodge você não abre a loja em loja de aprendiz, como aqui o companheiro. Lá só tem loja de mestre. Porque o aprendiz e o companheiro se dedicam exclusivamente à sua formação. Depois, quando ele se transforma em mestre, aí sim ele é autossuficiente, ele tem emancipação para poder tomar suas decisões. Lá funciona assim. E o Shrines também é a mesma coisa. Nós temos reuniões mensais, que são reuniões administrativas, mas que as pessoas são convidadas, mas não necessariamente são obrigadas a participar. Não tem obrigatoriedade de presença, primeira coisa, que é importante saber. Além das reuniões que são mensais, a gente tem algumas reuniões anuais que a gente acredita ser importante a participação dos irmãos para que haja um entendimento maior das ações que estão acontecendo. Então nós temos um congresso mundial que é feito lá nos Estados Unidos. Esse ano, por exemplo, vai ser em Daytona Beach. É óbvio que a gente não vai conseguir que todos os irmãos vão, né, porque tem um custo adicional para isso. Mas nós fazemos um congresso local também, com o objetivo de preparar esse discurso para o Congresso Mundial, já que a gente vai receber a nossa carta de emancipação e vamos passar a ser Amal o tempo. E não mais almas. Não mais almas. É importante saber isso, né? Almas dá um sentido diferente na língua portuguesa. Sim. Mas ele vem da língua árabe e almas significa diamante na tradução. Assim como Amal significa esperança. E Hikmat significa sabedoria. Então tem todo um sentido, né? Não são palavras jogadas e tal, né? Mas como foi fundado nos Estados Unidos, almas para eles não tem um sentido de almas traduzindo significa soul, né? Sim. Bom, mas é importante saber que a sua contribuição, voltando à sua pergunta, quais são as responsabilidades dos Shriners? A sua contribuição ela é diretamente incorporada aos hospitais Shriners dos Estados Unidos. Quer dizer, ao mesmo tempo que você está contribuindo financeiramente, você está contribuindo financeiramente com os 22 hospitais, os 23 hospitais. É suficiente para pagar a conta? Não, né?
Se você fizer uma continha de chegada, são 375 mil membros, e se cada um contribuir com $100 é uma quantia significante, mas é insuficiente perto do que se gasta por dia. São 2 milhões e 200 mil dólares por dia para manter os 22 hospitais. 2 milhões de dólares por dia? 2 milhões e 200 mil dólares por dia. Uau. Mas é uma fração dessa quantia que a gente acha importante. Então a contribuição do irmão é um pouco diferente. A contribuição financeira sim, mas uma contribuição que depois, visitando os hospitais, fica claro aonde foi a sua contribuição direta. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer 2 hospitais, um nos Estados Unidos, que foi em Los Angeles, e outro em Montreal, no Canadá, e eu fiquei impressionado com o que eles fazem, qual que é a atividade deles. E o nosso trabalho aqui é fazer chegar até as nossas crianças que dependem disso lá. Okay. Né? Então, para desmistificar um pouco essa questão de quando é que vai ter um hospital em Shrines aqui no Brasil, né? A gente tem a obrigação, primeiro, de saber usar bem a infraestrutura que já está à disposição lá, Okay. antes de fazer alguma questão de hospital aqui no Brasil. Okay. Tá? Nobre, uma pergunta. Qual a relação dos Shriners com a ONU? Eu sei que existe, né? Então, é uma boa pergunta. O Shriners, ele foi considerado pela ONU em 1997, se não me engano, não está bem claro para mim essa data, né? Mas se eu me recordo, em 1997 a ONU deu um título de a maior instituição filantrópica do mundo, a maior e mais importante instituição filantrópica do mundo, em função justamente dos hospitais e da ação que o Shriners faz a nível mundial. A ramificação é ajudada pela própria maçonaria. Okay. E a questão da ajuda filantrópica é uma razão de existência dos Shriners. Então a ONU é tão importante para a ONU isso, que a ONU deu um assento permanente para os Shriners na Unicef, que é o órgão que trata das ações com as crianças, né, no mundo inteiro. Perfeito. E o que é necessário para ser um Shriner? Bom, primeiro é uma ordem paramaçônica, e como toda ordem paramaçônica, ela tem que ter vínculos com a maçonaria. Então, tem que ser mestre maçom. Tem que ser mestre maçom. Aprendiz e companheiro pode? Não, porque, conforme falamos lá atrás, o aprendiz de companheiro para a maçonaria norte-americana é uma dedicação à sua evolução dentro da ordem. E depois vem a emancipação como mestre maçom. Então, respondendo sua pergunta, tem que ser mestre maçom, tem que ser regular na sua potência e na sua loja. E ele tem que ter um período como mestre, ou ele se tornou mestre, já pode ingressar, fazer sua inscrição? Pode ingressar sem que ser mestre. Por exemplo, se eu for companheiro e eu souber que eu vou ser exaltado a mestre próximo mês, e tiver uma iniciação no mês seguinte, eu posso já me fazer, candidatar, sem dúvida alguma. Não tem restrição nenhuma com relação a prazo como mestre maçom dentro da nossa ordem. Já que nós estamos falando de iniciação, claro. Qual e quando será a próxima iniciação de Shriners aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo? Então, nós temos uma programação do ano inteiro para realizar uma série de iniciações. Importante é que a gente vai começar a regionalizar isso também, porque tem uma ação para criação efetiva dos núcleos regionais. E aí cada núcleo a gente vai trabalhar para ajudar esses núcleos a se transformarem em templos no futuro. A gente acredita que aqui em estado de São Paulo cabe tranquilamente cerca de 20 templos, em função do número de mestres que nós temos aí, considerando as 4 potências, que são o GOB, a GLESP, o GOP e a GLUI. Né?
Então, dia 18 de março, nós temos um compromisso. Aliás, você tem um compromisso também comigo. Com certeza. 18 de março é um sábado, às 9 horas da manhã, 9h30, na verdade, 9 horas para os candidatos, na sede do Grande Oriente Paulista, na rua Barão de Tatuí, número 94. Vai acontecer, então, essa cerimônia, é uma cerimônia aberta ao público, então todos podem participar. Os candidatos, quando forem receber os toques, aquilo que é secreto, ritualístico, ele também é coberto o templo, eles saem do templo, recebem as instruções e depois voltam. E nesse intervalo, nós já combinamos que vai ter uma apresentação das filhas de Jó, né? Que vai completar esse tempo para que as pessoas possam entender melhor e tal. E também vai abrilhantar a iniciação, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente vai conseguir fazer também uma apresentação nesse intervalo, rápida apresentação sobre o que é o Shriners, quais são os principais pontos, um pouco da história, contar um pouco disso que a gente falou, mas com imagens, com filmes e tal, para tentar levar um pouco mais de conhecimento para frente. Com certeza. Bom, nobre irmão Alexandre, muito obrigado pelas suas respostas. Parabéns pelo seu empenho na frente aí na presidência. Obrigado. Sabemos que não é fácil, temos muita coisa para construir juntos e conte conosco. Muito obrigado. E você que assiste a gente, se gostou do vídeo, dá o seu ok aí, clica nele. Exato. E ajude a gente a divulgar, tá bom? Exato. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui e aproveitando, dia 18 de março nós temos aí uma iniciação. Se candidate, se você é um mestre maçom e se sente tocado no seu coração, se torne um Shriner. E lembre-se, todo Shriner é maçom, mas nem todo maçom é um Shriner. Muito obrigado pela atenção e até logo, pessoal. Até logo. Esperamos que esta entrevista com o nosso nobre irmão Alexandre Barros tenha sido muito proveitosa e esclarecedora para você que nos assiste. Muito obrigado por prestigiar o nosso canal, dê seu like, compartilhe, divulgue este vídeo com todos os seus amigos e seus grupos de WhatsApp, para que o Shriner no Brasil, no estado de São Paulo, possa ter uma força tão significativa quanto é nos Estados Unidos e no resto do mundo. Conto com você. Muito obrigado, beijo no coração de todos. Até mais.